Olá, meu nome é Diógenes, eu sou o senhor fundador da Anestec, anestesista, e estou aqui com um colega de Cascavel, estamos em Cascavel num evento, que é o Mauro Assad, que vai contar um pouquinho como é que ele, no dia a dia, fez uma adoção digital e trouxe, está agregando valor ao dia a dia do anestesista. Vamos lá, Mauro, se apresenta e conta essa história aí, da tua formação, a tua vinda para Cascavel e a missão que tu está executando aqui no dia a dia. Missão árdua. Boa tarde, Joyce. É um prazer imenso estar aqui trocando essa ideia contigo, para esse canal que eu sigo, inclusive. E eu sou do interior do Rio, da cidade chamada Itaperuna, que fica na divisa do Rio, Minas e Espírito Santo. Acho que a Nestec está no Hospital São José da Bahia, que fica lá, né? São José da Bahia. Um bom hospital, Bom um hospital, excelente hospital, excelente. A excelente medicina de lá hospital. é uma grande característica da região. Mas sou de lá, fiz minha faculdade em Teresópolis, que é a região serrana do Rio. Fui fazer residência no interior de São Paulo, na Santa Casa de Marília. Lá eu conheci minha esposa, que também é anestesista, foi minha contemporânea na residência. Terminamos a residência em 2018 e viemos para cá. Ela é da região. E assim, eu sempre na minha cabeça, isso se aflorou mais depois que eu saí de perto da minha família, a família na qual cresci, né? E eu botei na minha cabeça que eu já tinha isso na faculdade, quando comecei a faculdade, que eu não queria ser só um médico. Quando fala só um médico, não é que é pouca coisa, mas eu queria que, além da medicina, que é uma coisa que impacta diretamente, né, a vida de uma pessoa que você geralmente entra no pior momento da vida dela, eu queria fazer algo diferente. Eu queria dar uma contribuição para a especialidade, não uma contribuição para a pessoa que ela está sob meu cuidado. Então, poxa, eu já estava longe da minha família, minhas irmãs, quem me criou. E eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa aqui. Eu preciso de fazer algo, eu vou contribuir com a medicina e vai ser aqui. Então, eu tive uma sacada que foi, inclusive, através de você, num vídeo, né, seu, você falando de dados. Eu falei, cara, que dados? Isso é totalmente novo para mim. Isso me plantou uma semente. E aí eu fui entender um pouco melhor sobre isso. A gente sempre quer dar mais. Eu sempre entendi que a gente precisa de dar qualidade para o paciente, colocar ele ali no centro do cuidado, né, agregar o valor, fazer a diferença, trazer uma experiência para ele. Só que eu me bati de frente com uma situação que eu nunca fui ensinado, nem na minha faculdade, nem na minha residência, que é fazer gestão. Fazer gestão nada mais é do que você fazer o que precisa ser feito com o que você tem disponível, né? Com o seu recurso disponível. Botar algum método naquilo que está na tua frente para tirar resultado, Sim, realmente. sim. Então eu entendi que tudo tem um limite, né? O recurso é finito. Apesar de eu querer dar o melhor para o paciente, queria ajudar o meu colaborador, o pessoal que está comigo, né? Sou pai também, tive meu filho na residência ainda, faltando uma semana para a prova de título, ele nasceu. E assim, eu entendi que eu queria passar mais tempo com ele. Eu percebi que, poxa, eu anestesiava muita criança, então eu queria... Minha anestesia mudou. A forma como eu converso com um pai que vai submeter o filho dele à anestesia é totalmente diferente. Concordo com você, aconteceu muito comigo também quando eu tive um filho, e, e principalmente com as mães que amamentam. Pô, Né? demais, 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 né? demais. Porque daí a mãe é aquela que amamenta e tu pergunta, mas que idade tem teu filho? Você já tem 2 anos. Não, mãe, não tem mais idade. Agora Você tu já tem, troca até figurinha com o pai e com a mãe. tem 2 anos. Né? Interessante, então, aquele carinho, aquele aconchego é importante, né, mãe? Ou seja, a gente depois que vai para a paternidade, a gente muda a maneira Não, como se total, relaciona com os pacientes, total. realmente. E assim, especialmente o cuidado que eu tenho que dar para ele. E aí, quando eu comecei a ter que olhar para o lado da gestão, porque eu queria dar muita coisa para o meu paciente, só que a conta chega. Sim. Eu não estava pagando essa conta. O hospital no qual eu presto serviço paga essa conta. E eu entendi que convém a mim, poxa, se eu estiver dando prejuízo para o hospital, até quando ele vai aguentar a fazer o que eu estou disposto a fazer? Então eu entendi que a gente precisava de fazer algo a curto prazo,
quer, às vezes, dar um passo atrás para até onde a gente consegue ir de forma mais sustentável, né? Até onde a gente consegue ir dentro do limite da conta, o dinheiro que a gente tem na carteira para pagar a conta. E um projeto que eu entendi que deveria ser feito para ser iniciado a médio prazo, né? E aí eu conheci a importância dos dados, mas assim, não só a gente ter dado, ter por ter não faz sentido. Não faz sentido. E a gente entendeu que a adoção digital, ela fazia todo sentido. Por quê? Qual a maior finalidade hoje do digital na saúde? É dar celeridade à tomada de decisão, é eu ganhar mais tempo para eu ir embora mais cedo, ficar com meu filho, fazer o que você também quer fazer, né? Brincar com ele, pega na escola, bate uma bola. O anestesista conseguir sair mais cedo do centro cirúrgico, tendo a consciência limpa, que fez tudo que podia fazer, o paciente está bem, já deu alta da RPA, o prontuário está constituído. É isso mesmo. Eficiência, é a eficiência do autocuidado também, né? E não é só isso. Assim, a gente vê no próprio prontuário eletrônico, plataforma digital, a gente tem segurança legal também, porque o dado está ali. Não é aquela ficha que às vezes molhou lá depois que foi auditar, molhou. Que a gente esqueceu no vestiário. Esqueceu. Pô, no vestiário a ficha. Acontece isso direto. E eu tenho um problema desde a minha infância com a minha caligrafia. Reconheço. Minha letra é muito feia. Isso é uma exposição para mim. É uma exposição. Que não te agrega no teu dia a dia, não te agrega valor. Sim, de valor, é um fator aqui, né? De exposição que eu produzia para mim mesmo. É você produzir. Então, isso é uma coisa que às vezes o colega não percebe, né? Ele, tem vários cursos, ele faz uma venosa total autocontrolada, com monitorização cerebral, com monitor de nocicepção. Aí faz uma ficha com uma letra, que é a letra dele, que é a característica dele. E quem vai ler isso é alguém que não sabe que você entende do Conox e que entende da bomba da fresença. Sim. É alguém que nem conhece você pessoalmente. Ele vai achar que você, esse anestesista, é um lixo. Entendeu? E não é, cara. Não é. Então, isso é importante, sabe por quê, Mauro? Parar um pouquinho nesse ponto. Porque é aquilo que nós estávamos falando há pouco. O anestesista ele tem que entender que ele faz parte de uma jornada. É isso aí. E essa jornada não acaba quando ele tira o paciente da sala ou quando ele dá alta do paciente na RPA. Essa jornada continua. E quando ele dá alta da RPA, ele perde o controle da jornada que continua. Sim. Entendeu? Então, quanto mais tu entregar para que essa continuidade tenha valor reconhecível, melhor. Sim. Ah, mas eu fiz uma anestesia fantástica. Pois é, mas tu fez um documento horrível. E para onde esse documento vai, tu não está lá. As pessoas não te conhecem, tu não viu, e é dentro do teu próprio hospital. Sim. Entendeu? Então, essa percepção de que você faz parte de uma jornada, é muito legal você tocar nesse ponto, assim, que aquilo não me agregava, aquilo não trazia, não certificava a qualidade da qual eu estava prestando atenção. Sim, show. Porque assim, cara, a gente, assim como você, Anestec, você tem alguém do seu time que ele tem uma conduta que é incompatível com a cultura, com o propósito que você quer para sua empresa, ele está te representando. Perfeito. Então, assim, se ele está tendo uma conduta que tem essa incompatibilidade, é o seu nome que está manchando. Perfeito. Então, assim, minha letra me manchava. Perfeito. Entendeu? Então, olha que coisa simples, cara. Olha como tu tocou num ponto simples, né? Mas que ele realmente faz diferença. Então, assim, tem vários motivos. E aí, além do que você falou que o paciente sair ali na RPA, a gente perdeu esse contato. Eu sempre achei isso... achei que a gente poderia mais, a gente deveria mais. O Steve Jobs, eu acho que é dele essa palavra. Não, é do... Ai, meu Deus, fugiu agora do Microsoft, gente. O Bill Gates. Ele fala, poxa, o meu melhor cliente é o que vai lá e me manda aquela reclamação. Porque ele está falando para mim, me dando uma oportunidade de melhora. Então, hoje a gente desenvolveu, né, o pessoal ali do grupo, o pessoal do núcleo de inovação. Nós temos alguns núcleos dentro do grupo. Dentro do grupo de anestesistas, você tem um núcleo de inovação. Sim. Show isso, que legal. E aí a gente fez o seguinte, a gente fez um questionário, elaborou um questionário para medir desde o nível de satisfação
medir, metrificar, né, efeitos colaterais, enfim, é um questionário até longo, até te mostro depois. E a gente tem uma enfermeira da qualidade que, além de auxiliar ali na assistência, monta uma bomba, enfim, ajudar ali no dia a dia, ela vai fazendo os pós-anestésicos. O paciente que é ambulatorial, ali na RPA mesmo, ela vai ali, se identifica, mas isso o paciente tem que estar em condições de alta, então ele tem que estar lúcido, não tem que estar sob efeito isso é uma prioridade, né, óbvio. Sim. Então, ela vai ali, conversa, se identifica primeiramente, fala o que ela está fazendo ali e depois ela vai ali e faz essas perguntas. Elas são importadas, elas já geram algumas estatísticas para a gente e a gente, todo mês, a gente dá baixa nisso daí e a gente faz em reuniões os nossos relatórios como se fosse de performance. Pós-venda. Então, perfeito. Mas isso é interno. Então, assim, pô, Diógenes, isso é real, tá? E eu já cheguei para cirurgião e falei isso. Falei assim, olha, seu paciente não sabe seu nome. Você informou para o cirurgião que o paciente não sabia o nome dele. Perfeito. Assim, não, eu falei assim, cara, seus pacientes te adoram, estão satisfeitos. Mas eu identifiquei, assim, não é que eles não lembram dele, mas eu identifiquei uma quantidade importante de pacientes que não sabiam o nome dele. Cara, a vida do cara estava na mão do outro e ele não lembra do nome. Alguma coisa não está certa. É fantástico, porque é isso bem o perfil do paciente mesmo. Ele resolveu dele, mas assim... eu quero muito escutar a tua história, mas é que é legal conversar com um colega que viveu na prática aquilo que eu já tinha vivido e que eu comecei a evangelizar pela Nestec e que chega um certo ponto que você precisa escutar que isso é real, entendeu? Para que você entenda que, sim, a gente precisa falar sobre isso. Uma coisa que eu falava do pré-anestésico, de ter um pré-anestésico, a gente está, inclusive, rediscutindo completamente o pré-anestésico, é que o pré-anestésico, o paciente, ele teria que chegar um paciente no teu consultório pré-anestésico que não sabe onde vai operar. E tu tem que fazer aquele pré, e se tu for operar, anestesiar no hospital A ou B, o pré tem que estar disponível, porque é assim que funciona a vida do anestesista. E às vezes o paciente não sabe o nome do cirurgião. Então, se não sabe o cirurgião, imagina o anestesista. Assim, a gente pergunta pro paciente, você vai fazer o quê? Eu vou fazer minha vesícula, cirurgia de vesícula. Ah, que bom. Aonde você vai operar? Ah, não sei, o doutor não decidiu ainda. Legal. Qual é o médico mesmo? Ah, aquele com o nome alemão lá, que eu nunca sei dizer. Cara, isso acontece realmente. Você está me falando que isso realmente acontece, né? Lógico. E aí, conta a história. Não, e assim, se teve para o cirurgião, imagina para o anestesista. Esse está apagado, esse não existe mais. E assim, isso ainda não se corrigiu como a gente gostaria, tá? Então, a gente identificou nisso, por exemplo, entre várias outras coisas, a gente já identificou. Oportunidade mesmo, cara. Não é que, às vezes, o colega não se identificava. Eu adoto um sistema tipo torre de comando da aviação. Você entendeu? A pessoa tem que entender o que é double check da informação ali. Então, isso é uma oportunidade melhor. Pô, se a gente faz uma droga, injeta uma medicação no paciente, que é um efeito sedativo, vai dar amnésia muitas vezes anterógrada. A chance dele não lembrar de mim é muito grande. Muito forte. Então, assim, isso é uma das coisas. Então, a gente identificou isso, por exemplo, oportunidade de melhorar. Poxa, Jorge, seu paciente está tendo mais retenção urinária do que o fulano, mais ou menos pelas mesmas condições. Será que eu estou pesando a mão na morfina? Enfim, náusea e vômito, várias coisas. Se tu não mede, tu não sabe. Tem que medir para saber. É isso aí. A hora que começa a medir, começa a entender realmente. E aí, isso é uma outra coisa que sensacional a gente tá fazendo isso. A gente ainda não faz todo o relatório como a gente gostaria, porque a gente também quer estar com o nosso filho, né? Tudo isso. Então, e a gente tem uma carga horária de trabalho. Todos nós temos bem puxado. Então, eu particularmente, eu tento usufruir da tecnologia para me dar celeridade. Perfeito. E tentar otimizar meu tempo, né? Perfeito. Então, mas assim, os dados também, eles não são só glória, né? A gente também percebeu, e isso não é só também no prontuário eletrônico, isso já existe desde que o mundo é mundo.
os dados mal alimentados, eles geram para a gente pode ser uma falsa impressão de que está tudo bem. Ruído. Então, isso também é uma coisa que a gente foi trabalhando. Cultura não é da noite para o dia. Não. Então, tem várias coisas. Então, assim, é uma jornada que é dolorosa, como várias jornadas, várias coisas quando você quer transformar. Né? Vai tempo, vai energia. Então, mas assim, você tem que ter um propósito muito bem definido. Eu sou muito bem resolvido com o que eu quero. Aquela história de que, isso é para fantástico. quem... Não é a primeira vez que eu escuto isso de você hoje. Eu sou muito bem resolvido com isso. Isso é interessante, né? Porque a gente consegue ser bem resolvido a partir do momento que a gente encara a questão e trabalha ela. A gente não estala os dedos e fica bem resolvido com as coisas. Então, assim, o fato de encarar a necessidade de ter valor agregado no serviço, o fato de encarar os dados e ver aquilo que é bom de ver, aquilo que não é, isso torna a gente bem resolvido. Sim. E o anestesista bem resolvido, na minha concepção, ele é menos pessimista. Ele não acha que não tem mais futuro na anestesia, pelo contrário, tem um mar de oportunidade. Exatamente. A gente viu hoje aqui, num evento que você está organizando, e depois você fala para a gente sobre o evento também, que existem várias oportunidades e várias áreas do interesse voltando os olhos para o que a gente faz. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa para a gente não perder um ponto. Vocês então investem numa enfermeira para fazer esse pós-venda da anestesia? Recente. PA. Recente. Tá. E é investimento do grupo? Do grupo. Do grupo. Assim, nós temos uma funcionária que ela sempre nos auxiliou muito para a parte técnica. Monta a sala e tal, você já sabe. E assim, cara, ela é uma técnica da anestesia. E, cara, como ajuda? Um anestesista que diz que está performando bem, mas está fazendo isso sem uma enfermagem junto, não, isso está mentindo. Balela. A gente sabe que tem que ter. Fato de humildade, uma pessoa falando um negócio desse. Mas assim, e ela sempre auxiliou muito, 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 muito. E aí ela acabou indo para uma clínica na qual a gente trabalha, também nos auxiliando. Tá? E aí entraram os residentes, a gente está na segunda turma no segundo ano com os residentes, acabou que eles estão ali para aprender, então tem que aprender a diluir, tem que montar sala, aquela coisa, faz parte. Mas assim, cara, eu sempre quis esse pós-venda. E eu sempre quis, mas eu vou também assumir minha culpa. A UTI estava do lado, os quartos estavam ali perto, mas eu saí para casa. Aí eu queria ter visto aquele paciente, não vi. E aí vem a culpa. Quando encontrar com o cirurgião, quem nunca, né? O anestesista que não vive isso, ele tá mentindo. Ele vive isso. É bem isso mesmo, bem isso mesmo. E aí, enfim, cara, aí a gente conversou, a gente tem feito outros planejamentos dentro do grupo. Eu hoje estou quase na reta final de um mestrado em administração com ênfase na saúde. Estou numa pós de gestão também, então isso me deu a visão de planejar, de metrificar, de ir vendo o que a gente está batendo de meta, o que está sendo atingido, o que não está sendo. Aquela história de que para quem não sabe para onde vai, qualquer lado serve, né? Então a gente está... É uma das coisas que me ajuda a ser bem resolvido, tá? A gente sabe onde eu quero chegar, estou me planejando para isso. Isso é para a vida, não é para anestesia, né? É para a vida. Então, vamos nessa, o caminho é esse. A pegada está sendo... Então, a partir daí, a gente falou, cara, todo mundo ali, tem vários que são pais no grupo, tem vários que não são pais, mas eles têm as suas esposas, eles têm suas vidas fora do centro cirúrgico. Existe uma vida fora do centro cirúrgico. Então, assim, se o cara quer estudar, quer jogar bola, cara, vai fazer o que quiser, vai fazer o que quiser, não tem problema nenhum. Que bom que você usufrua o máximo de tempo possível da melhor forma que for. Então, a enfermeira... Isso é uma filosofia até que os americanos têm muito, só que eles usam o profissional da enfermagem no limite da legalidade da profissão. Sim. Não é o que a gente quer, mas a gente usufrui disso a nosso favor. Então ela é uma enfermeira que tem super bem qualificada, ela tem experiência em qualidade, então a gente usufrui isso a nosso favor para a gente fazer esse pós-venda e ela nos auxilia nisso daí. E até a implantação de alguns protocolos que a gente veio fazendo, enfim. Então eu vi essa necessidade. Então a gente tem outros projetos que visam sustentar a nossa operação
e sustentar de quem a gente é contratado para fazer. Beleza. Então, tu está trazendo mais algumas camadas além de fazer anestesia na sala cirúrgica. Está fazendo gestão, adoção digital, pós-venda e etc. Como é que tu enxerga isso em relação a valor agregado? Como é que tu mostra isso dentro do hospital? Como é que isso na prática, eu acho que o grande desafio desse canal do Anestesia de Valor é a gente trazer cases e exemplos práticos para que os colegas que estejam assistindo consigam ver, eu também estou fazendo algo parecido, isso eu não tinha pensado e tal, que é justamente isso. Como é que eu agrego valor e me torno, dentro da minha instituição, algo inegociável? Eu não vou nem dizer indispensável, inegociável, entendeu? Pô, se eu chegar no teu hospital com uma oferta, que a gente sabe que existem aí ofertas escabrosas de remuneração, o teu gestor vai dizer, eu não solto o time do Mauro nem por nada. Como é que tu está fazendo isso na prática? Tu mostra para o gestor, tu conversa com os gestores, tu conversa com a enfermagem, como é que é isso, Mauro? Bom, converso, mas assim, a gente tem que... Agora eu consigo ter um ponto de vista do gestor que eu não tinha antes. É um dos motivos da gente promover eventos como esse, que a gente vai falar um pouco depois, é para que as pessoas, quanto antes melhor, né? Entendam que esse tipo de situação existe, eles vão ter que lidar. Alguém paga essa conta. Alguém paga essa conta. Eu quero dar o melhor paciente, mas alguém paga essa conta. Perfeito. Ponto. Então, assim, vamos fazer uma analogia. A indústria, ela já vem padronizando processos, né? Por exemplo, pega uma matéria-prima, uma pessoa com uma máquina pega essa matéria-prima, transforma, se ela fizer isso 50 mil vezes, vai sair a matéria-prima, vai se transformar na mesma peça 50 mil vezes. Igual, idêntico. Padronizado. Padronizado. Na saúde é diferente. É um humano com seus fatores intrínsecos e extrínsecos únicos, né? Que vão ser cuidados por outro médico, humano, que é uma pessoa com seus fatores intrínsecos e extrínsecos únicos, e vai ter que sair alguma coisa dali. Só que ali ele passou com um médico, e aí depois quem vai revê-lo é um outro médico, que tem uma outra cabeça. E muitas vezes ele vai ficar internado, e quem vai cuidar dele é um outro. E aí pede um parecer para outro, que é outro. E que não se comunicam. Que não se comunicam. Ou tem uma comunicação muitas vezes rasa. Então, assim, por que não a adoção de padronização de processos? Não estou dizendo que o ser humano é uma matéria-prima que eu tenho que transformar num diagnóstico só e dar aquilo ali, dar aquela antibiótico, nada disso não. Só que é para diminuir a variabilidade do cuidado. Perfeito. Então, Perfeito. isso daí assim, de novo, eu não estou dizendo que o ser humano é uma matéria-prima que eu vou transformar numa peça. Não é isso. Só que a gente também tem que reconhecer o sucesso que a indústria tem e, poxa, eu posso aplicar isso na minha rotina. E aí, voltando, como que eu converso isso com o hospital, com o meu gestor? Se eu padronizo, se eu diminuo a variabilidade no cuidado, eu passo a ter uma consciência melhor dos recursos que eu tenho e dos processos que são envolvidos naquilo ali. É melhor para todo mundo. Consequentemente do resultado também. Para todo mundo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o paciente, especificamente o paciente, que está de fato no centro do cuidado, mas eu não posso deixar de me preocupar com as pessoas envolvidas. Eu também me preocupo em não me expor. Claro. Eu me preocupo em não expor o meu colega. Então, um exemplo. Teve uma situação uma vez em que uma cirurgia de urgência, à noite, tinha um funcionário da enfermagem que foi monitorizar a paciente, rolou a cirurgia e tudo mais. Em algum momento chegou uma notificação de que ela se sentiu exposta, constrangida, porque foi um homem que monitorizou. Resolvemos padronizar homem sozinho. Primeiro que homem sozinho em sala não fica para a situação, mesmo que seja, sei lá, uma ginecologia. Não, isso já não acontece. Segundo, monitorização, eletrodos ali no tórax de uma mulher, é a mulher que vai colocar. Que está desperta ainda a paciente, né? Ela está desperta. Ponto. Então, isso é uma padronização simples, em que eu diminuo, na verdade, eu retiro uma oportunidade de
de objeção, De objeção, de mais entendeu? experiência. Entendeu? Isso é uma coisa Isso é muito, padronizar um processo. isso é uma coisa muito que a indústria trouxe realmente, você tem toda a razão, que é o foco na experiência do cliente, né? Sim. Então, assim, do ponto de vista médico, clínico, colocar os eletrodos num tórax, cara, tu não tá preocupado se é mulher, Sim. tu quer botar na posição certa e funcionar e não dar ruído, né? Sim. Mas do ponto de vista do paciente, quando tu te Sim. coloca veste os sapatos, né, do paciente, realmente talvez isso seja um gesto pequeno, que você muda o processo e se acaba agregando valor. Outro exemplo, qualquer procedimento em paciente em posição ginecológica. O paciente não é posicionado se aquele vidro da porta ali não estiver tampado. Perfeito. O que isso custa? Para o cara faz diferença. Para o paciente faz diferença. Para a gente, eu não tenho custo para isso. Não tem custo para isso. É um custo de atenção só. Exatamente. É um custo de atenção. Então, isso é um processo padronizado em que eu impacto a experiência dele. Ele não se sentiu exposto. Claro. O nível de exposição que eu coloquei para ele é baixo. Claro. Então, eu tiro essa oportunidade de ter um fator de desgaste entre mim e o meu paciente, que é um cliente. Perfeito. A saúde ela é mercantil, não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum nisso. Não dá para ter problema. É justamente quando a gente entende assim, que existe sim um mercado de saúde, que a gente entende que tem que cuidar de insumo, processo, qualidade, retorno sobre investimento, etc. Fantástico isso, Mauro. Isso é um cuidado realmente. Isso impacta. Isso, tá, tudo bem. Beleza, o paciente eu entendi, mas a instituição? A instituição está muito focada hoje em NPS, né? Provider Score. Se tu tem esse pequeno cuidado lá no teu momento, certamente vai impactar como é que o paciente vai falar do hospital na rede social depois, e isso o gestor vai ver. Sim. Ele não vai ver. E eu acho que é essa a dicotomia da anestesia, Mauro. Eu gosto, né? Eu venho de uma escola muito boa de Venosa. Eu sempre dou a Venosa como exemplo, porque quando eu comecei lá como residente era uma coisa mais... Hoje já está mais comum. Mas, pô, eu faço uma anestesia venosa total perfeita, com adjuvantes, com uma analgesia multimodal e tal. E o paciente, o gestor não entende isso. O gestor entende que o paciente reclamou, que se sentiu exposto, entendeu? E aí que os anestesistas dizem que a anestesia não tem valor nenhum, que ninguém mais presta atenção. Mas às vezes, além de eu fazer minha analgesia multimodal, eu tenho que cobrir o vidrinho da porta, porque isso vai impactar na percepção de valor do paciente, que vai depois dar um elogio no canal que o gestor está assistindo, porque ele não está assistindo a tua anestesia venosa. O gestor não vai estar lá no vidrinho olhando. Então, acho que essa é uma pegada legal da gente concluir aqui. Ó. Já que o gestor não vai estar espiando pelo vidrinho a tua venosa, tapa o vidrinho. Deixa o paciente, protege o paciente. Né? Porque o gestor não vai espiar para as tuas bombas de infusão através do vidrinho. Então, tapa o vidrinho, deixa o paciente mais protegido. Sensacional, cara. Que legal. E aí, a adoção digital, então, isso é muito legal de mostrar também. Tá? Porque às vezes tem colegas que acham, e tem um colega nosso que também quero entrevistar, que é o Ricardo Simoni, que também está envolvido em vários processos, que a adoção digital é parte de um conjunto de políticas de valor agregado, e não achar que fazer aquilo está pronto. Não, eu faço minha ficha no AXREG da Nestec, mas não mudou nada. Não, peraí, aquilo ali é um pedaço. Tem muito mais coisa que tu agrega, que tu muda o mindset para tu ter realmente o resultado do valor agregado. Fantástico isso. Cara, a saúde, ela é muito... Assim, quando você fala, poxa, a anestesia, ela tem muitas oportunidades de negócio. E eu reforço, tem muitas oportunidades de negócio. Tem muitas. Eu não quero ser um anestesista que eu vou chegar no hospital onde eu tenho meus colegas anestesistas que não são do meu time, são concorrentes, assim, né? Eu não quero estar ali disputando um aviso de joelho, ou que é convênio, ou que é outra que é... Não tô... Cara, não é isso. Não é essa disputa, né, cara? É outro nível, né? A Major League joga no outro nível, né, cara? Não, assim, meu propósito é outro. Eu não tô ali para bater essa boca. Eu não tô disposto a gastar minha energia com esse tipo de discussão. Não é isso que eu quero. Meu propósito é outro, pô. Então... Tem muita outra coisa, tem muitas outras coisas para fazer. Inovar não é só você ter uma solução nova para um problema. Às vezes você pega
problemas antigos com soluções novas, mas às vezes você vai com soluções novas, para problemas novos você pega uma solução antiga. Então isso de cobrir uma porta, você acha que eu que inventei? Claro. Não fui eu que inventei Não, isso. claro Isso que daí não. já devem fazer há quantos anos, poxa? Mas assim, ó, uma coisa que é legal falar, principalmente para a turma mais nova, que é o seguinte: se tu tá preocupado em cobrir uma porta, eu não preciso me preocupar com a tua dose de opioide. Entendeu? Aham. O cara que está preocupado, Sim. o cara que está com a visão tão ampla em se preocupar com a experiência do paciente, com o valor agregado à instituição, comportamento com a enfermagem, com pós-venda, é certo que na hora de aspirar e administrar, ele está bem. Tá fazendo um bom Eu vou trabalho. aproveitar isso daí porque me ocorreu agora. Quando eu comecei a mergulhar na gestão, poxa, um mestrado e uma pós. Filho pequeno, recém-nascido. Falei, putz, Não tinha muito, não tinha, tava ó, com o tempo livre. corda no pescoço. Falei, cara, eu vou focar a minha energia de estudo em uma coisa totalmente diferente da anestesia, tecnicamente falando. Fiquei preocupado. E aí, TSA? Ou... Só isso já dá um outro papo, já dá outra discussão. Cara, sabe o que eu percebi? E é muito palpável isso. Minha anestesia melhorou demais. Melhorou demais. Assim, é por isso. Poxa, eu tenho que me preocupar. Não é, porra, se eu estou dando um opioide, uma sobredose de opioide. Eu tenho que me preocupar com várias outras coisas. Sobredose de opioide, ela tem outros impactos. Eu vou ter, de novo, no meu pós-venda, poxa, eu vou ver o prurido, eu vou ver náusea e vômito, eu vou ver retenção, vou ver o paciente que teve dificuldade de evacuar, enfim. Então, melhorou muito minha anestesia. E assim, independente de eu ir no meu livro de anestesia, no meu tratado, para eu ler até. Não, mas é ter aquela visão ampla, mais sistêmica. Sistêmica. Isso, cara. Legal. Quando tu começa a fazer... Isso é fantástico, fantástico tu falar nisso, ser um exemplo disso. Quando tu começa a cuidar das coisas e agregar como se fosse um quebra-cabeça, pequenos cuidados, a gente chama... durante muito tempo eu apresentei a produto da Nestec e falei assim, são migalhas de cuidado que formam uma grande massa no final. E depois eu parei de falar isso porque eu achava que não agregava muito valor a palavra migalha. Mas é justamente isso. Tu cuida de um detalhe aqui, de um detalhe acolá, de outro detalhe, e o conjunto dos detalhes no final te joga para um outro patamar, entendeu? E isso que é agregar valor, né? Sim. Eu escuto muito dos colegas, e já discuti muito em grupos de WhatsApp, de colegas dizendo assim, valor é o gestor querendo cortar custo. Também. Mas tem muito mais outra coisa. Na sua casa, você não pensa em cortar custo? Todo mundo pensa em cortar custo. Acabou. Entendeu? Mas você abre mão de tomar sua boa cerveja? Não, e nem de tomar o café em cápsula. Não Acabou. Passa... Acabou. Exatamente. É isso. Não tem muito... Exatamente. Aí tu trabalha para as coisas acontecerem concatenadamente. Não, esse é fantástico, cara. E aí, o anestesista que... Tem colegas, né, que estão no... E eu conversei com um colega há pouco tempo agora, no início dessa semana, e ele falava, não, mas eu falei com o colega tal, e ele falou que a parte do mercado está muito ruim, o mercado da anestesia está muito ruim e tal. Realmente, ele tem razão. O mercado convencional, como a gente conhecia, que é de entrar no centro cirúrgico, fazer uma anestesia e ir embora, esse está ruim e vai ficar cada vez pior, entendeu? Vai ficar cada vez pior. Agora, o mercado das grandes redes que precisam de qualidade, diminuir a variabilidade do cuidado, aumentar o NPS, ou seja, o que mais dá para fazer além de empurrar para o Propofol, né, cara, que nós estávamos conversando. E é bem legal ver esse case de vocês aqui, é muito legal. E eu quero ver duas coisas com você antes da gente encerrar o nosso tempo. A primeira parte desse conjunto de ações foi uma adoção digital, foi você parar de fazer o teu registro em papel e usar o AXREG. Como é que foi isso no começo? Eu sei que demorou um tempo, tá? E como é que está hoje? Faz para mim rapidamente aí um paralelo. Bom, acho que eu desconheço alguma situação de transformação, independente dela ser digital, que seja indolor. Eu desconheço uma história, especialmente as bem-sucedidas, né? Que não foram árduas. Então, quem está orando pela chuva tem que estar disposto a lidar com a lama. Certo, perfeito. E a lama vem. A lama vem. Vem.
Então, foi assim, muitos percalços acontecem, vão acontecer. Mas, de novo, é o propósito, é eu estar bem resolvido com o que eu quero, eu sei para onde eu quero ir. Então, eu vou fazer o que eu puder para eu chegar lá. Na verdade, não é que eu vou fazer o que eu puder, eu vou fazer o meu melhor para eu chegar lá. São coisas diferentes. Trabalhoso mas acredito muito, muito. E assim, eu tenho a mente muito aberta. Se em algum momento alguém chegar para mim e me provar que esse trilho que eu tô não vai me levar aonde eu chego, eu de verdade eu vou parar e vou me colocar na situação. Eu vou, não, beleza, faz sentido, cara, vamos ver aí, vamos rever. Eu tenho essa mente aberta, não tem problema nenhum. Até o presente momento eu não identifiquei nenhuma situação desse tipo. Tem andado no caminho certo. Acho que é o caminho. Sigo achando. De novo, estou disposto a ouvir, se em alguma situação, em algum momento eu identificar que não é esse o caminho, beleza. Vamos lá, não tem problema. Eu vim muito de baixo para achar que não devo começar de novo em algum momento, para nada na minha vida. Para nada. E nessa evolução, agora você ajudou a organizar aí um simpósio de saúde pública e privada, né, cara? Para abrir toda a saúde como um todo. E isso é legal. Eu me lembro de um café da manhã no Einstein com startups que a discussão era essa, que a solução da saúde pública ela tem também que partir da privada, não tem que ter essa dicotomia. O que eu faço na pública é uma coisa, o que eu faço na privada é outra. O paciente é público. O paciente é público, ponto. Bota o mesmo nível de qualidade. O que é privado ou não é operadora, ponto. Então, exatamente. E aí você está no evento aí. Fala para mim um pouco dessa iniciativa de se envolver com isso e dos resultados, do impacto que isso tem nessa tua região aqui, que é do oeste do Paraná. Antes eu vou te fazer uma pergunta. Quanto de dinheiro você já perdeu, deixou de ganhar na sua vida depois de formado? Você consegue mensurar? Imensurável. 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 Eu também, e eu não conheço nenhum médico que seja diferente. Você teve a felicidade de conhecer gestão em algum momento da sua jornada de formação? Só depois que eu comecei a inovar. Pois é, idem. Eu gostaria muito de ter tido essa felicidade quanto antes. Primeiro semestre da faculdade. Quanto antes. Então, assim, ou que isso tivesse sido despertado de uma forma mais robusta em mim. Às vezes eu já fui exposto a essa situação, mas eu não identifiquei a ponto de eu dar essa virada de chave na minha cabeça. Então hoje eu estou trazendo um evento que não fui eu que idealizei, já é um evento que é o terceiro ano que ele está acontecendo, é o terceiro simpósio nacional de gestão pública e privada. O nome é público e privado porque a ideia é que, como são mesas de debate, é de ter gente tanto do público como do privado. Por quê? Existem suas particularidades. Claro, claro. Então, assim, aí tiveram temas-chave: liderança, inovação, empreendedorismo, modelo de remuneração, enfim. Então, experiência do paciente, satisfação, experiência dos pacientes e pessoas, enfim. Só temas que não são os que a gente tem na faculdade, nem na residência. E que, assim, fazem uma diferença absurda, como fez para mim. Está fazendo para mim, tenho certeza que fez para você. Com certeza. Então, a gente está fazendo um centro universitário grande, com transmissão ao vivo, né, em plataforma digital. Tem várias pessoas aí de fora que estão assistindo. Isso é um benefício da nossa transformação digital, né? Você conseguir capitalizar melhor, né? Isso aí. Então, a intenção do evento foi essa. A gente acho que a gente entende que a gente precisa difundir isso daí. A gente precisa de pessoas multiplicadoras de boas ideias, para impactar positivamente as pessoas. Foi o que eu fui criado para ser eu prefiro ser mais uma boa pessoa do que um bom médico, pra ser bem sincero. Legal. Então, assim, a ideia era que a gente consiga impactar positivamente pessoas que estão em formação e que já se desenvolveram, inclusive, né? Então, a ideia é essa. O bacana quando tu me convidou para o evento, cara, e que eu vi o título e você me explicou e tal, foi de ver um evento de gestão e saúde com anestesia envolvida e protagonizando.
E isso que eu queria deixar claro, que é o canal Anestesia de Valor, tem como premissa assim, ó, o anestesista, ele precisa ser sim um protagonista. Porque é só assim a gente muda as coisas que a gente não gosta no nosso dia a dia. Mauro, a gente chegou no final do nosso tempo aqui. Eu queria te agradecer pelo convite, te agradecer pelo tempo de dar esse depoimento, parabenizar pela visão, por estar mudando a realidade numa área. Você está no oeste do Paraná, a gente está sempre voltado, sempre de costas para o oeste, né? Sempre voltado para as capitais, para o eixo Rio-São Paulo e tal. E entender, e ver o que eu vi aqui, que eu fiquei impressionado com a infraestrutura, sim, com tudo. Já com essa pegada de inovação, se perguntando se é um centro inovador, se vai se tornar um polo de inovação ou não, chamando gente que já tem experiência de Santa Catarina, de outros locais. Cara, parabéns. Obrigado. Muito obrigado pelo convite e desejo muito sucesso a vocês aqui. Procurem saber sobre o CAOP, sobre a clínica de Cascavel, de anestesiologia, e o Mauro Assad, tenho certeza que está disponível também para bater um papo. Cara, eu te agradeço demais. De novo, né, eu tenho uma admiração enorme por você, por vários motivos, cara, inclusive por esses corporativismos que eu adoro. Não, porque quando você... Não, assim, corporativos, no bom sentido. No bom sentido, porque assim, você milita pela anestesia. E eu também milito pela anestesia. A gente ama o que faz. A anestesista é protagonista porque cada dia que passa, eu gosto mais, eu me orgulho mais de ser anestesista. Boa. E eu faço questão de tentar deixar a anestesia posicionada. Bem posicionada. Posicionada, exatamente. É o que a gente merece. Exatamente. Por vários motivos. Isso daí daria outra papo. Conversa. Só para fazer um gancho para um outro papo, então, é o seguinte, que é uma coisa que vocês já me viram falar várias vezes e que o Mauro acabou de falar aqui com outras palavras. Você nunca vai ganhar aquilo que acha que merece. Você vai ganhar aquilo que negocia. Que sabe negociar. Gente, obrigado, Diógenes. Obrigado demais, Tamo cara. junto, eu que te agradeço aí por tudo. Grande abraço, Mauro.